Lucas capítulo 6, versículo 43, que diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que é, igreja, o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Já a obreira vai pôr o tema e você pode ler agora, igreja. Leia. Quem é você? Essa pergunta que Deus faz a nós, sabendo que é Ele que fez essa pergunta, está fazendo para nós. Foi essa pergunta que Ele fez para mim. A gente já precisa compreender algo. Quando Ele faz essa pergunta, Ele não está querendo saber realmente uma resposta acerca da sua pessoa, e nem está querendo saber quem é o seu nome, como você se chama. A gente já tem que ter noção que não é isso que Deus, ao fazer essa pergunta para nós, que Ele está à procura, que Ele está atrás. Não é de resposta e nem de saber teu nome, até porque por sabermos quem Deus é, Ele já sabe disso, ou não. Ele sabe quem somos, como somos, o nosso nome, onde moramos, idade, tudo isso, essas informações. Quando você não conhece uma pessoa e você se dirige a ela, você quer pelo menos saber o nome ou seja, ter um pouco de informação da pessoa. Mas com Deus nós não precisamos disso. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem somos. Então, pastor, o que Ele espera que eu responda com relação a essa pergunta que Ele me faz? Na verdade, gente, quando Deus ele faz isso, é exatamente, Ele tem a intenção de que nós possamos descobrir por nós mesmos quem realmente nós somos. Na verdade, o que Ele espera é que você consiga encontrar uma resposta ao meditar naquilo que você é. Quando Jesus, Ele chama os discípulos e Ele pergunta assim: o que o povo diz quem sou? O que as pessoas dizem, relatam acerca da minha pessoa? Aí os discípulos vão dizer assim, olha, preste atenção. Ele vai dizer, alguns dizem que o Senhor é João Batista, um dos profetas. Aí Ele vai se dirigir a essas pessoas novamente e vai dizer assim: tudo bem, isso é o que as pessoas dizem quem eu sou. E vocês que andam comigo, quem vocês podem dizer quem eu sou? Ou seja, quem eu sou realmente? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fica maravilhado com aquela palavra, porque ele na verdade ali queria saber, isso é um outro ponto para você entender. Jesus estava se apresentando e Pedro fala acerca disso, de quem realmente Jesus era. Mas nesse ponto era que, porque a gente já entende que como nós como igreja temos necessidade de conhecer esse Deus, nós temos necessidade, e era isso que Jesus queria passar para aqueles discípulos, que eles conhecessem quem Jesus era realmente. E nós precisamos saber quem Jesus é, porque senão a gente fica aqui dentro aéreo, sem saber o que seguir, como seguir. A gente não vai ter uma identidade porque não sabemos a quem servimos. Então é importante conhecer Jesus. Porém, quando Ele faz essa pergunta quem somos, Ele não tem interesse de conhecer a gente. Na verdade, Ele quer que nós façamos isso. Na verdade, ele para você, Ele paralisa você agora, num ponto de que você possa meditar acerca dessa pergunta, acerca de quem você é. O texto ele já começa relatando
de algo importante, que ele faz uma comparação da árvore. A árvore má, ela nunca vai produzir o quê? Bom fruto. A árvore boa também não vai produzir maus frutos. E ele vai continuar dizendo que essa árvore, ela é conhecida pelo que, igreja? Isso que ele fez no passado era para que as pessoas também tivessem uma comparação de que eu conheço o fruto, então eu vou conhecer de onde veio ou o que é. É uma manga, então veio da mangueira. Então, só para a gente ter uma compreensão, se você diz, era essa comparação que o povo precisava ter, e é aqui que nós precisamos parar e meditar. Quando Jesus faz isso, fala assim conosco, na verdade ele quer que nós paremos um pouco e olhamos não para os demais, não para as pessoas que estão aqui do lado de fora. Na verdade ele quer que a gente se enxergue. O que você é? A pergunta novamente ele faz: quem é você? Ele sabe quem você é. Ele não está à procura de resposta. Ele quer despertar você, a sua consciência, para analisar a sua conduta ou o seu caráter no dia a dia, igreja. Porque de repente você está conformado, você está certo que você vai ser salvo porque você está aqui dentro da igreja. Aquilo que nós somos vai trazer essa condição, se nós estaremos lá ou não, se nós moraremos com Ele ou não, se nós tomaremos posse da salvação ou não, porque quem você é o que você faz, a conduta de cada um, o caráter que cada um de nós seguimos é importante, porque a gente não vai ser pego de surpresa, a gente vai saber quem somos, sem precisar alguém dizer: olha, você está errado, você não é desse jeito, você não age dessa forma, então você não é de Deus. Não precisa ninguém falar isso, se você parar um pouco para analisar a sua vida hoje. O que a palavra diz acerca de coisas que precisam ser consertadas e o que a Bíblia afirma acerca de orientações, do qual a igreja às vezes deixa de lado, não quer seguir, não quer obedecer. Igreja, nós estamos de alguma forma aqui já dando os últimos gritos, clamando a você para tomar uma atitude, para olhar para você, para parar de perder tempo e seguir aquilo que Deus tem te orientado. Quem é você? Talvez você diz: eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que define isso, gente, é o fruto que você produz. Ele disse assim em João 15: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês estão em mim e eu estiver em vocês, vocês vão produzir muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto de um homem e de uma mulher de Deus é como se fosse o próprio Jesus agindo no passado, gente. Lembra que a Bíblia começou a dizer: um homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. O homem bom, de dentro dele, o que é bom, ele vai produzir, ou ele vai transmitir aqui do lado de fora. E ele, ao olhar para si, Deus, ele chama a nossa atenção e paralisa os nossos pensamentos, o nosso andar, para podermos analisar aqui, quem eu sou aqui agora. Porque às vezes eu digo assim: eu estou bem com Deus, mas talvez o que você é, ou quem você é um homem estressado, uma mulher desequilibrada, uma pessoa que anda longe de Deus. Olha e vê: eu não posso fazer isso, porque eu não lhe conheço. Mas o fruto vai dizer por si só quem somos, igreja. Você é conhecido pelo caráter que você, ou a conduta que você
você segue nos dias atuais. Não é as palavras, gente. As palavras vêm, a boca vai falar do que está cheio. O que você tem aí do lado de dentro é o que você vai falar aqui do lado de fora. O que você é do lado de dentro é como você vai proceder aqui do lado de fora. Você precisa se conhecer. Pastor, por que Deus faz essa pergunta para nós? Porque muitas vezes você não tem coragem de fazer essa pergunta a si mesmo. Porque às vezes ou a igreja, ela tem medo de descobrir ou de se deparar com a sua realidade. Ela tem medo de se deparar com a pessoa que ela nem imagina, porque nunca parou para pensar o que ela é. E aí Deus faz essa pergunta, não com a intenção, primeiro, de julgar, segundo, que Ele não quer resposta, Ele quer que você pare e analise quem você é mesmo, porque Ele sabe quem você é. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, Simão, Simão, olha, Satanás te tem reclamado ao teu respeito para peneirar como trigo. E eu tenho rogado ao meu Pai Jesus dizendo, para que a tua fé não desfaleça. Detalhe, quando tu te converter, ajuda os teus irmãos na fé. Jesus sabia que Pedro ia errar, vacilar. Ele estava ali tentando mostrar quem realmente Pedro era. Aí Pedro faz como muitos fazem quando Deus fala isso. Porque quando ele faz essa pergunta, ele já sabe quem somos. Não adianta você se justificar. Não, mas eu estou bem. Não, mas eu estou na fé. Não, gente, Deus sabe quem você é. Não faça como Pedro. Então, quando ele faz essa pergunta, a atitude que Deus espera de nós é de a gente enxergar e reconhecer os nossos erros e voltar para Ele. E não dizer como Pedro, não, quem eu, Senhor? Senhor, estou pronto até ir, se for possível, para a morte com o Senhor, mas eu não vou lhe abandonar. Quem? Pode todo mundo te deixar, mas eu não vou te abandonar. Quem disse que ele permaneceu, igreja? Jesus estava apenas tentando ajudar a ele enxergar o que Jesus já enxergava, a entender o que ele não entendia acerca de si mesmo. Pedro não estava dizendo que ele estava forte, que estava firme, um caráter de homem que não abandona a caminhada da fé. Era o que ele estava dizendo para Jesus. Mas Jesus estava dizendo, não, você vai vacilar. Você está aí em débito, tem algo aí que você não está enxergando. Eu estou tentando te ajudar a você enxergar quem realmente você é, e você não está conseguindo entender. Você está dizendo que vai permanecer. E ficou mais claro do que água quando Pedro realmente é posto à prova, ele abandona, não fica ninguém com Jesus. Quando Deus fala isso com a gente é porque Ele sabe quem somos. E nós sabemos quem somos. Você sabe quem você é? Você sabe? Vai continuar passando a mão aí, não é na mão da cabeça do outro, não, é na sua mesmo. Ou vai começar a olhar para você e mudar esse seu comportamento. Vai começar a olhar para você e ver o quanto você está negligenciando acerca da sua conduta. Você não consegue analisar o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo, não tem como. Você fala algo, mas o fruto é outro. A conduta é outra. Vai ser conhecido pelo fruto. Assim como a árvore boa ou a árvore é conhecida pelo fruto, aqueles que são de Deus também são conhecidos pelos frutos que são produzidos do lado de fora. O caráter, a conduta. Amém, igreja? A vida que leva diante de Deus não é o que falo, é o que faço, como faço. É o que vai deixar claro para Deus. E Deus, Ele está falando assim porque Ele quer te ajudar. Ele não está aqui, como falei, repito, para julgar você com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Na verdade, Ele quer que você seja salvo, salva. Mas é importante você olhar e responder essa pergunta para si mesmo. Eu sou um homem fraco. Eu sou só de palavras. Eu sou uma mulher que digo que estou bem quando estou na igreja, mas fora da igreja eu não me mantenho firme, não sou coisa nenhuma obediente.
Porque é isso que às vezes nós não conseguimos fazer essa pergunta para nós, porque nós não temos medo da resposta que nós vamos obter quando fazermos essa pergunta para aquilo que nós somos na prática. Não em palavras, mas na prática, na conduta que cada um de nós temos. Temos medo de descobrir que nós somos enganadores, que somos falsos, mentirosos, avarentos, orgulhosos, maledicentes, maldosos. Por termos medo dessa pergunta e de a nossa vida se enquadrar a esse ponto, nós nunca fazemos essa pergunta. Nós estamos aqui, eu estou bem, não estou roubando, não estou matando, não estou bem. Mas tem algo que Deus quer que você enxergue, que você não tem coragem de bater de frente. A gente precisa mudar, igreja. Você precisa mudar. Não adianta você se esconder. Você vai ser sempre essa pessoa, a menos que você entenda que Deus quer te ajudar a ser a pessoa que você sempre sonhou. Tem pessoas que dizem: eu quero tanto mudar, e não consegue porque ela não consegue obedecer. Se ela põe em prática a palavra de Deus obedecendo, ela vai mudar. Não tem como não mudar, igreja. A impossibilidade da mudança é quando eu não tenho forças para obedecer. E eu não terei força a menos que eu mantenha a minha vida, os cuidados dele, para ele me ajudar a vencer, a pôr em prática essas palavras, esses ensinamentos dele. Amém, igreja? O que você faz ou o que você é, você precisa entender. Deus não quer julgar você, não é para condenar você, é para você enxergar e tomar agora a atitude o quanto antes, com pressa, e de não querer mais ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa mais. Eu estou cansado de ser esse homem mentiroso, avarento, e aí por aí vai, frio. Não, eu não quero mais ser essa mulher, eu não quero ser mais esse jovem. Eu quero ser uma pessoa da fé. Então vou correndo ao encontro de quem, igreja? De Deus. E aí eu não vou ter medo da resposta. Quando eu entender a minha conduta, o fruto que produzo aqui fora, igreja. Lembra que ele diz: a árvore é conhecida pelo fruto. O homem bom, ele fala da árvore, depois ele fala do homem. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o mal ou o que é bem? Ele tira o bem, igreja. Aí a gente fica se enganando. Eu sou de Deus, mas tenho mágoa. Você está tirando, quando você diz que é de Deus e produz do lado de fora mágoa, ou o fruto da mágoa está refletindo do lado de fora, você está tirando o bem, se você é de Deus, ou está tirando o que é mal? Tirando o que é mal. Percebe? O que ele quer nos ajudar, gente. Ah, pastor, mas o que as pessoas fazem é muito difícil, é maldade, é avarento, é as pessoas que são caluniadoras, difamadoras. Isso é muito difícil, de fato é difícil, mas ainda assim 10, 15, 20, 10, 30 vezes que essas pessoas tentarem te prejudicar, por você ser uma pessoa que tem um caráter, uma árvore boa, você ainda assim vai continuar produzindo frutos bons. Você nunca vai retribuir o mal ou com mal, o mal com mal. As pessoas estão te dando mal, você vai retribuir com o bem. Você não muda, gente. Você já viu uma mangueira produzir jaca? Nunca você vai ver isso. Só vai produzir manga. É bem certo que tem manga de várias espécies aí de manga, né? Porém é manga, não muda. Você é de Deus, não tem como você dizer que é de Deus e dentro de você ter todo tipo de maldade, igreja. Aí você está se enganando, você não está enxergando a tua real situação, quem você é. Não tenha medo de fazer essa pergunta a você mesmo. Eu falo: que tipo de pastor você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de aconselhador? Quem você é mesmo? Quando você está longe de casa, de sua esposa, de seus filhos, da igreja, ninguém está vendo quem você é. E aí é onde a gente não vai precisar de ninguém para nos consertar. Nós enxergamos o quanto precisamos ser de Deus. Se eu sou de Deus, eu vou continuar sendo de Deus onde eu for, onde eu estiver, igreja. Eu não vou ficar me escondendo como muitos estão fazendo por trás da Bíblia, falando de Deus, mas não é de Deus. Fala da palavra, mas não vive a palavra.
São verdadeiros hipócritas, que falam de uma coisa que não vive, que não põe em prática. Falam de Deus, a palavra da boca que sai, chega doce, suave, mas não se engane, porque é conhecido pelo fruto. Quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Olha para os frutos, você vai saber se é de Deus ou não. Olha para o caráter. É no oculto, como sempre faço, dou esse exemplo, é aqui, ó, aqui, lá dentro, lá no oculto, quando ninguém está vendo você, ninguém vê você, é aí que você vai deixar, porque as pessoas acham que tá tudo bem, porque ninguém está vendo. Aquele que vê tudo e que mais importa para a nossa vida é o olhar dele, ele enxerga. Agora, se seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa não está vendo, Deus está vendo, o Senhor está vendo. Então nós precisamos compreender: eu vou ser de Deus aonde eu estiver. Amém, igreja? A Bíblia vai falar, quero dar um exemplo para você, mais um exemplo. A Bíblia vai falar quando Jesus estava ali defendendo a sua autoridade diante dos judeus, lá no livro de João capítulo 8, vai falar isso. Você pode ler ali, depois que você vai conseguir pegar essa história. Era uma discussão, aí Jesus começa a falar para eles de que ele era filho, e ninguém acreditava, que ele dava testemunho de si mesmo, e toda essa discussão, Jesus, ele vai falar. Eu quero passar para você aqui 3 versículos dentro de João, capítulo 8, versículo 42, 43, 44 e o 47. Replicou-lhe Jesus, olha o que Jesus diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haver de quê? De amar, porque eu vim da onde? Jesus dizendo, de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não me compreendeis? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44, que é muito conhecido esse versículo, que ele vai dizer assim: vós sois, é uma afirmação, Jesus fala para eles, ó, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí o 47, ele vai dizer assim, o versículo 47, ele vai deixar, olha que coisa forte, isso aqui é muito forte. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois. Quando Jesus falava assim, olha, vocês estão assim, ele falava para os judeus, eles ficavam retrucando, não, nós temos por pai Abraão. Ele disse: se vocês conhecessem Abraão, quando me viu, ele me amou. E eles começavam a discutir, falar com Jesus. Jesus disse: olha, a intenção do Senhor Jesus, só para você entender, era de tentar mostrar como Ele está tentando falar aqui com você, está falando aqui com você, para abrir o seu entendimento e você enxergar quem você é. É apenas isso. Enquanto eles diziam que eram filhos, que eles conheciam Deus, que eles conheciam Abraão, que eles tinham por pai Abraão, Jesus estava dizendo: vocês têm por pai, sabe quem é? O diabo. Vocês não estão conseguindo compreender o quanto que eu estou falando aqui para vocês. Se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Vocês não são de Deus porque eu vim da parte dele. Como é que vocês estão querendo me matar? Qual é a razão porque vocês estão querendo me matar e é incapazes de vocês darem ouvido à minha voz? Porque vocês não são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus estava apenas tentando mostrar para eles quem realmente eles eram. E eles não queriam enxergar, porque eles endureceram o coração. Não faça isso. Você só muda quando você é humilde de enxergar quem você é realmente, na íntegra, no oculto, quando ninguém te vê. E você começa aí diante de Deus, tomando uma atitude para mudar. Errou, gente, errar, todo mundo erra. Agora a coragem que você teve para errar, você tem que ter coragem para consertar as coisas daqui para frente. Lembrando, ainda há
tempo para isso. Amém? Ainda há tempo para você se consertar, se manter diante de Deus. Para com esse pensamento. Você errou, acabou. Agora volte-se para Deus de coração, de corpo e espírito. Mas você precisa saber quem é você. Quem é você? Um homem fraco, uma mulher fraca, vive cogitando entre dois pensamentos. Você é egoísta, orgulhoso, orgulhosa. Tem que ter coragem para saber, para enxergar, que não é difícil enxergar quem somos. Basta você perder o medo de saber realmente quem você é e descobrir a resposta. É a coisa mais importante para o início de uma mudança, de uma transformação com Deus. Mas só depende de você, igreja. Aí a Bíblia vamos voltar aqui em Lucas 6, vamos voltar aqui em Lucas 6, que ele diz assim, Lucas 6, 43, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Árvore má, olha aqui, a árvore má só vai produzir o que, igreja? Maus frutos, ou fruto maus. A árvore boa, ela vai produzir, traduzindo, um homem de Deus, a conduta e o caráter dele é semelhante ao de quem? Ao de Deus. Um homem perverso, a conduta, o comportamento, a atitude dessa pessoa é semelhante ao que Jesus falou: vós sois do diabo. É dura essa palavra, não é verdade? Que Jesus não precisa falar isso pra gente. Que a gente enxergue que a nossa conduta está errada, a gente mude. Sabe por que Jesus falou isso? Porque eles não se recusavam a enxergar quem realmente eles eram. E na tentativa de tentar abrir os olhos deles, Jesus usou essa palavra pesada, mas era realidade. Sabe por que vocês não me dão ouvido? Porque vocês não sois do meu Pai como vocês estão falando que são. Não são. Vocês não são. Vocês precisam conhecer a verdade, só assim vocês vão, segundo fala em João 8,32, se libertar. Porém, eles não queriam enxergar, eles se recusavam a enxergar a sua real condição. E isso eu só posso fazer quando eu identifico o tipo de árvore que sou. Sabe o bom de tudo isso? Que uma mangueira não pode mudar, não pode deixar de ser manga e ser outro tipo de árvore. Quando você é árvore, quando você compreender, você pode mudar. Se você está produzindo maus frutos, a boa notícia é que daqui para frente, ao mudar, você pode produzir bons frutos. Essa é a boa notícia. Diante de tudo isso, a boa notícia é que você até aqui tem produzido maus frutos. A boa notícia é que você pode daqui para frente produzir bons frutos. Só depende de você, mas ainda assim não é possível, é incapaz a árvore má produzir bons frutos, assim como a árvore boa não pode produzir maus frutos, vice-versa. Nada disso pode acontecer. O que é bom produz o que é bom, o que é mal vai produzir o que é mal. Amém? Palavras qualquer um pode falar, caráter nem todo mundo pode fazer ou proceder, uma vez que ele é mau. Amém, igreja? Quem entendeu? Aí ele continua dizendo: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca sempre vai fazer isso, falar do que está cheio o coração. Provérbios 18, 20 e 21 está escrito exatamente isso, que da a boca, os lábios, ele sempre vai produzir, e o que ele produz é o que vai satisfazer o coração.
Porque a boca fala, como a Bíblia está dizendo o quê? Do que está cheio o coração. Vamos lá comigo, Provérbios, para finalizar. Isso é importante você entender. Provérbio 18, tá? Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e o 21. Amém? Provérbios 18, 20 e 21. Da boca, do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder do que, igreja? E o que bem a utiliza come do seu fruto. Isso fala de caráter. Temos que compreender que é impossível eu falar palavras de vida se meu coração, o meu interior, ele é, vamos se dizer assim, ele tem trevas. Não tem como produzir o que é bom, gente. Só vou produzir o que é bom se dentro for bom. Se dentro for mal, aqui fora vai sair o que é mal. Não tem como eu amar o meu próximo se dentro de mim há ódio. Tem, igreja? Não tem, é impossível. É isso que Deus quer e chama a sua atenção, para você entender quem você é realmente. Você precisa enxergar, porque Ele sabe quem você é. Eu não sei também, né? Porque eu não te conheço, nem minha esposa que vive comigo. Mas você pode olhar para você e responder essa pergunta a você mesmo. E é por isso que Ele faz essa pergunta, porque nós não temos coragem às vezes. Você não tem coragem de fazer essa pergunta a si mesmo, porque você tem medo da resposta. Você não quer se deparar com a sua real situação. A realidade sua, ela vai te assustar. Por isso que às vezes você prefere manter sempre esse pano aí sobre a tua própria realidade. Lembrando, fruto. Eu conheço a árvore, e a árvore boa vai produzir o que é bom, a árvore má vai produzir o que é mal. Não tem como mudar isso. É a mesma coisa, aonde está a luz, as trevas são dissipadas. Aonde está as trevas, não existe luz. Não tem como misturar. É duas coisas distintas. E a Bíblia nos ensina, em Gálatas capítulo 5, vai dizer a respeito que não tem como. Olha como a Bíblia descreve: a carne e o espírito militam contra si mesmo. Eles são opostos entre si. Não tem unidade entre eles. Ou vai mandar a carne, ou é o espírito. Se é o espírito, oh, glória a Deus, Deus está ali no controle. Se é a carne, o mal está no controle. Por isso que Jesus diz: vós sois, sabe de quem? Não é de Deus, não, é do diabo. É Ele que é o pai de vocês, não meu Deus, não meu Senhor. Porque se fosse o meu Deus, certamente vocês me amariam. Aí, igreja, percebe que quantas pessoas precisam dessa mudança? Porque como entender que diz que é cheio de Deus, mas tem raiva do irmão? Me responda com essa mensagem. A gente já vai entender que não tem nada de Deus aí dentro. Aí olha para Jesus. Jesus foi crucificado, foi maltratado, foi preso, foi morto por pessoas, e ainda assim ele na cruz dizia: Pai, perdoa. Sabe o que isso significa? O fruto que Jesus produzia era o que ele era bom. O fruto do lado de fora foi bom. Morreu por cada um de nós, que ninguém de nós merecíamos. E a pessoa diz que é de Deus e não tem esse comportamento. Pastor, mas dói, mas ainda assim o fruto não tem que mudar, não pode mudar. Se mudar é porque o teu comportamento, o teu interior mudou também. Não pode acontecer. Amém? E eu finalizo perguntando novamente: quem é você? Quem é você? De verdade, responda para si. Chega em casa, você vai parar. Você vai anotar em uma folha de papel quem é você durante o dia inteiro. O que você faz? A tua conduta, realidade, sabe? Não é ilusório, é conduta mesmo. O que você faz todo dia, como você se encontra. Tá todas as brechas da vida tampado. Você precisa descobrir quem é você. Deus quer te salvar, Deus quer te socorrer, mas só depende de você. Verdade dói, mas ela sara, cura e muda. Amém?
Por isso que nós falamos de uma forma tão transparente com você, lembrando que a carne, ela está contra o espírito. Por isso que você precisa seguir sempre esse manual de vida, que é a palavra de Deus. Não siga a tua vontade, teus pensamentos, o desejo do teu coração. Siga o que Deus te orienta. Você vai fazer a diferença e vai arrebentar. A palavra de Deus é para todos, mas só quem tem coragem de se deparar com a sua realidade é que vai ter essa mudança. O anjo perguntou para Jacó: como tu te chama? Ele ficou mentindo? Escondendo a realidade dele? Igreja, ele falou, foi tudo, expôs a sua situação. O anjo, depois de ele ter passado a noite inteira brigando com o anjo disse para ele: agora não vai te chamar mais Jacó, não, você vai ser chamado agora de Israel, porque você prevaleceu, você permaneceu, você vai ser chamado de Israel. Não teve medo de se deparar com a sua realidade. Ele era um homem próspero, tinha muitas posses, muita condição, mas ele tinha um vazio dentro dele. Ele precisava desse encontro com Deus, e ele teve, porque ele teve coragem de saber quem realmente ele era. Não tenha medo de se deparar. Pode se frustrar sim, mas você vai ser sarado. Você vai começar do início, até se você chegar aqui. Não adianta você querer já chegar aqui sem tratar as coisas lá de baixo. Com Deus é tudo escancarado, tudo transparente. Não tem como. Se você coloca mentira, você se esconde, certamente você vai dar de ser tratado por Ele. É o que Ele quer para a sua vida. E o tempo está passando, tá? O tempo está correndo, não vai te esperar não. É você que tem que tomar atitude hoje e mudar de vida. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ei, olha para ela e diga: ei, mude. Glória a Deus. Se depare aí com a sua realidade. Não tenha medo dela. Amém? Ah, pastor, vão me julgar. Não tem medo disso não. Se você mudar, acabou. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus. É isso que importa. Deus não está aqui para julgar você agora, não. Ele está aqui para te ajudar. Ele ainda é advogado. Ele quer ser o teu advogado, o teu defensor diante do Pai. Ele quer chegar diante do Pai: ei, Pai, ela me reconheceu, pediu perdão, ele fez isso, está aqui, e eu morri por ele, por ela. Ele quer te perdoar, mas só depende de você. Mas pastor, quando eu chegar lá naquele dia, gente, naquele grande dia não tem mais jeito. Ele vai dizer para você como está escrito: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então mude. Amém? Quem é você é importante. A árvore boa, a gente conhece ela pelo fruto. Não pode dizer: ah, esse fruto é do irmão que é maldoso e esse fruto é bom. Não existe. Se o fruto é bom é porque a pessoa é boa. Se o fruto é de um caráter de Deus, é porque a pessoa é de Deus. Amém? Está mentindo, está enganando. Eu vou mentir como uma mulher, um homem de Deus. Eu vou mentir porque a mentira só é prejudicial quando prejudica a vida de alguém. Mentir por benefício não tem nada a ver. Mentir é mentira, igreja. Acabou. Não existe isso. Seja para ainda que você tenha que tirar algum benefício, você vai se prejudicar. Porque a mentira é pecado. O pai da mentira nós vimos aí na Bíblia, que é o diabo. Então mentir é do diabo, não tem como, igreja. Quem é de Deus fala sempre a verdade.